cada vez menos. Os balanços dos bancos tiveram seus ativos desvalorizados e, portanto, os bancos tiveram perdas patrimoniais absolutamente enormes. Essas perdas, num primeiro momento, foram supridas parcialmente com aumentos de capital pelo mercado, mas a partir do momento em que você teve um aumento extremo da aversão a risco, já no ano passado, o mercado não mais estava disposto a aumentar o capital dos bancos. Com a quebra do Lehman Brothers, já em setembro de 2008, o mercado financeiro mundial, na verdade, ele parou, ele travou, e foi preciso uma série de intervenções sem precedentes dos governos dos países centrais para garantir a solvência do sistema financeiro mundial. Ao fim e ao cabo foi isso, né? Em setembro do ano passado, sequer os bancos emprestavam dinheiro entre si. Então, efetivamente, você teve uma paralisia a partir de setembro, outubro em diante, uma paralisia praticamente total dos mercados financeiros mundiais. Você teve um pânico bancário, um início de pânico bancário. Realmente, isso se espalhou rapidamente pelo mundo. O comércio internacional, que é boa parte dele baseado em papéis emitidos pelo banco, ele parou pela simples razão de que nenhum banco confiava no papel de outro banco naquele momento. Isso foi preciso um esforço muito grande dos países centrais de garantir a solvência do sistema. O risco sistêmico foi assumido pelos países centrais e, progressivamente, as condições do mercado financeiro foram destravando, embora mesmo hoje nós estejamos numa situação muitíssimo pior do que estávamos ainda em meados do ano passado. O crédito de longo prazo desapareceu, o crédito está muito escasso, as empresas têm, aqui no Brasil também, mas no exterior, pesadamente, as empresas têm dificuldade de rolagem de dívidas, mesmo linhas que antes eram bastante corriqueiras, hoje são seletivas e caras, né? Então, o problema começou com um travamento, o auge da crise, quando a crise realmente nos atingiu, que foi no final do ano passado. Até então a economia brasileira vinha muito bem, vinha num ritmo de expansão, beirando, se fosse anualizado, os 7% ao ano, mas nós fomos atingidos com a crise de setembro do ano passado. O canal de contágio, houveram vários canais de contágio, o principal foi o travamento de todo o relacionamento com o sistema financeiro mundial, quer dizer, não se conseguia rolar absolutamente nada em termos de dívida, contrair novas dívidas, adiantamento dos contratos de câmbio, todos os tipos de transações financeiras envolvendo o mercado internacional, elas ou foram completamente interrompidas ou elas passaram a pingar a conta-gotas. Esse foi o primeiro canal de contágio poderoso. Algumas instituições bancárias contraíram crédito por não conseguirem, por terem o funding baseado parcialmente em recursos externos. Esses recursos somem. Na sequência, nós tivemos uma reversão completa das expectativas e nós tivemos o contágio via câmbio também. O câmbio se desvalorizou extremamente, já passou de 1,60 para 2,30, 2,40 em questão de 2, 3 meses. Foi uma desvalorização aguda. Então, nós tivemos contágio pelo sistema financeiro, pela relação com o sistema financeiro internacional, uma aversão a risco no sistema financeiro, queda de valor de ativos que aconteceu lá, aconteceu aqui também, e teve, sobretudo, uma reversão de expectativas tremenda, né? Uma reversão de expectativas, e essa reversão de expectativas causou uma quebra da confiança. A gente tinha uma expectativa de que o país fosse desacelerar, talvez, o ritmo de crescimento econômico, dos 6% que beirava, para alguma coisa menor do que isso, mas não se antecipava absolutamente o nível de contração de demanda que aconteceu nos últimos meses, né? Então, a gente tem um efeito de retroalimentação, tanto no exterior quanto aqui, embora de formas diferentes. Você teve uma reversão de expectativas pesada, que, por sua vez, também contrai a demanda. E esse mecanismo é apenas que eu queria explicar, porque tudo que vai se falar na sequência vai remeter, em alguma medida, a esse processo de frustração de demanda e reversão de expectativas, e como ele acontece, como ele se mostra nos números. Esse efeito, ele é um efeito isso que eu já falei, ele é o efeito de ajuste de estoques, né? O ajuste de estoques ele se dá da seguinte maneira: sempre que existe
uma frustração grande da demanda, numa empresa, ou na economia como um todo, mas numa empresa, a tendência é que a empresa estava se programando para vender uma quantidade X, se a demanda é frustrada, ela, na medida que estava programada para produzir X, surge um estoque, né? O problema é quando a demanda se frustra para a economia como um todo, você tem uma formação generalizada de estoques, porque todos os agentes econômicos, o comércio, basicamente, a indústria, estavam esperando vender 100 e, de repente, vendem 60. Isso eleva o estoque no comércio, o comércio cancela as encomendas. Ora, a indústria estava programada para vender 100, ela também vê crescer, o estoque no comércio cresce, mas o estoque na indústria também cresce, porque ela estava produzindo num ritmo alto, de repente aparece mercadoria que ela não tem como vender. Na sequência, a indústria se retrai, ela ajusta a produção para menos, para queimar aquele estoque, só que também o fornecedor da indústria passa pelo mesmo processo. A indústria acumulou, por exemplo, veículos no pátio, ela dá férias coletivas, eventualmente cancela os seus pedidos, mas os estoques dos insumos também se acumulam, seja na própria montadora, seja nos fornecedores. Então, o fornecedor também, por sua vez, faz um ajuste, por exemplo, dando férias coletivas, cortando um turno, cortando um dia da semana de produção. Então, isso dá um efeito, quando você tem, como teve, uma frustração de demanda muito alta, tanto do setor exportador, diretamente afetado pela crise financeira, quanto dos setores dependentes de crédito, como o automobilístico, que também foram afetados diretamente pela crise financeira, como a economia como um todo, que devido à quantidade de notícias ruins que saem no jornal, as pessoas naturalmente se tornam mais avessas a investir, a consumir. Quando acontece uma situação como essa, você tende a propagar rapidamente, a magnificar o efeito da demanda frustrada. Quer dizer, você teve um primeiro momento uma queda de demanda forte, mas a indústria, na medida em que ela reduz a produção não só para se ajustar à nova demanda, mas para queimar os estoques excessivos, ela, por sua vez, gera uma segunda rodada de queda de demanda nos seus fornecedores, diretamente e indiretamente, em menor escala, também no setor de serviços, na medida em que a indústria também tem algum componente de demanda por serviços. Mas o fato é que, no segundo momento, quer dizer, a indústria dá férias coletivas, mas isso não quer dizer que ela fechou. Mesmo que ela estivesse trabalhando em 3 turnos e volte com 2, você tem uma queda da produção acentuada num primeiro momento e depois uma rampa relativamente inclinada também. Dificilmente você repõe o nível de atividade, uma coisa da magnitude, um movimento da magnitude que a gente teve no último trimestre, ele também reflete nas expectativas e na demanda futura. Então, dificilmente você retoma rapidamente o nível que estava em setembro do ano passado, por exemplo. Mas o que a gente vai ver, e os números vão mostrar, eu só queria adiantar esse conceito porque todos vão usar, é que a frustração de demanda que ocorreu no final do ano passado, no último trimestre, ela gerou uma contração da produção pesada, que não vai ser reposta, no sentido de que o que não se vendeu ali não vai voltar a vender depois, mas que na sequência, na medida em que o ciclo de ajuste de estoques se conclui, o que deve se concluir nesse primeiro trimestre, a indústria retoma, e o consumo de eletricidade também, porque quase metade é industrial, ele retoma a um nível que possivelmente não é igual ao anterior, mas ele retoma, tem um decréscimo acentuado e depois tem uma rampa provavelmente menos acentuado. Então, esse conceito do ajuste de estoque, só que eu queria passar aqui, isso todo mundo vai usar. Passei esse conceito sem números, os demais palestrantes vão dar números a esse processo. Então, o momento que a gente vive hoje da crise é um ajuste pesado, primeiro uma frustração de demanda tremenda no último trimestre do ano passado, e, na sequência, essa frustração de demanda ela foi amplificada tremendamente por um processo violento de ajuste de estoques, com férias coletivas, parada, corte de turnos, etc. Então, eu passo aqui para o Silvio a palavra, e ele vai dar sequência, vai dar números a isso que eu estou falando. Bom dia a todos. Eu sou Silvio Salles, trabalho na Coordenação de Indústrias do IBGE
que é a área do IBGE que produz informações sobre o setor industrial. Entre essas informações, há um indicador vital para o entendimento do curto prazo da indústria, um indicador de conjuntura mais antigo da casa, ele começou a ser feito nos anos 70, que é a pesquisa industrial mensal de produção física.